Se em 30 segundos você não sentir que descobriu o erro fundamental que te impede de conseguir o que deseja, pode fechar este vídeo sem culpa. Existe uma lei universal ensinada por Thoth que diz que para alcançar algo, você precisa caminhar na direção oposta. Mas não vou explicar essa lei agora. Primeiro vou te mostrar que você passou a vida inteira dando o passo errado e nem percebeu. Pense em algo que você quer muito neste momento. Dinheiro, amor, saúde, qualquer coisa. Sinta a força com que você corre atrás disso. Perceba a ansiedade, o medo de perder, a vontade de controlar tudo. Agora faça o contrário. Relaxe os ombros, respire fundo e por um instante apenas aceite que isso ainda não chegou. Não lute, não force, só aceite. Pronto, você acabou de dar o primeiro passo no movimento inverso. O universo não responde à busca desesperada. Ele responde a este espaço interno que você acabou de criar. Esta foi a primeira lição. Você acabou de sentir, na prática, a diferença entre lutar contra a vida e fluir com ela. Agora vou te explicar por que todo o seu esforço sempre pareceu empurrar seus sonhos para longe. Para isso, os antigos mestres usavam uma metáfora simples e poderosa: a metáfora do arqueiro. Mais adiante, vou te entregar 3 portais práticos para aplicar essa inversão no seu dia a dia. E no final, quando sua mente estiver pronta, vou revelar como Thoth e outros sábios usaram essa lei para manifestar realidades inteiras. Se você está pronto para parar de lutar, comente: eu escolho o movimento inverso. Assim começamos. Para alcançar conhecimento, acrescente. Para alcançar sabedoria, elimine. Os antigos sabiam disso. Por isso criaram uma imagem que qualquer pessoa consegue entender. Imagine um arqueiro. Ele está parado diante de um alvo distante e seu objetivo é simples: acertar o centro. Qual é o primeiro movimento que ele faz? Ele não corre até o alvo. Não empurra a flecha para frente com as mãos. Ele faz o contrário. Ele puxa a flecha para trás, para longe do alvo, para a direção oposta ao lugar onde quer chegar. Esse movimento para trás não é fracasso, não é retrocesso. É a origem de todo o poder. Quanto mais ele puxa, quanto mais adiciona tensão ao arco, mais energia acumula. Cada centímetro de recuo vira metros de avanço. A força que lança a flecha não vem do soltar, vem do recuar. Essa é a lei do movimento inverso. E você tem vivido o oposto dela. Passou anos tentando empurrar a flecha só para a frente. Tentou correr atrás dos seus sonhos sem antes criar a tensão necessária, sem preparar o campo, sem gerar energia. Resultado: eles caem no chão, fracos, a poucos passos de você. O universo funciona como o arco: tensão e liberação, recuo e avanço. Se você só empurra na mesma direção, sem esse movimento interno de retorno, você não cria energia. Só cria resistência. É por isso que tudo parecia tão difícil. A contraforça não era o universo te sabotando. Era você insistindo no movimento errado. Agora pense no bambu chinês, uma das plantas que mais cresce no mundo. Nos primeiros anos, nada parece acontecer. Quem olha de fora acha que aquela semente morreu. Mas por baixo da terra, o bambu está fazendo o movimento inverso. Ele cresce para baixo, se expande invisivelmente, cria suas raízes, recolhe força na escuridão. Só depois disso ele explode para cima e cresce metros em poucas semanas. O avanço só existe por causa do recuo. A subida só acontece porque houve descida. Esse padrão está em tudo o que realmente floresce na vida. Os antigos sabiam disso. Não é uma ideia nova. Não nasceu em livros de autoajuda. Foi observada no crescimento das plantas, no movimento das estrelas, nos ciclos da terra. E com esse conhecimento eles ergueram civilizações, templos, cidades e até estados avançados da mente. E o guardião original desse segredo, a fonte de onde toda essa sabedoria começou a fluir, era uma figura enigmática do Antigo Egito,
conhecida como o escriba dos deuses e o próprio código vivo do universo. Esse princípio oculto do cosmos, essa mecânica sagrada onde o movimento para trás cria o avanço, não é uma descoberta moderna. Nas margens férteis do Nilo, onde nasceu uma das civilizações mais misteriosas de toda a história, sacerdotes e iniciados já conheciam e aplicavam essa lei. Eles não a ensinavam em público, porque sabiam que alguém que não estivesse preparado poderia interpretá-la de forma errada. Esse conhecimento era transmitido em silêncio, dentro dos templos, de mestre para discípulo, como se fosse uma chave secreta para dominar a realidade. O guardião supremo desse conhecimento era uma figura lendária, Thoth, o deus de cabeça de íbis. Ele não era apenas o deus da escrita. Ele era considerado o escriba divino, aquele que registrava as leis do universo, os movimentos do tempo e até o destino dos deuses e dos seres humanos. Milhares de anos depois, os gregos o reverenciariam com outro nome, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Thoth ensinava que o universo não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um tecido perfeito, organizado por matemática divina e propósito consciente. E foi ele quem explicou pela primeira vez, de forma clara, a lei do movimento inverso. O caminho mais rápido e mais poderoso para chegar a qualquer destino não começa indo para frente, mas indo na direção contrária. Não era uma metáfora, não era poesia, era uma instrução técnica sobre como a realidade realmente funciona. E o mais impressionante é que séculos depois, e a milhares de quilômetros dali, um sábio chinês que nunca teve contato com a sabedoria egípcia chegou à mesma conclusão. Esse sábio era Lao Tse. Ele observou o fluxo dos rios, o silêncio dos vales, o modo como a natureza age sem esforço, e escreveu o Tao Te Ching, um dos textos mais profundos da humanidade. No centro desse texto, ele descreveu exatamente a mesma lei. O retorno é o movimento do Tao. O Tao, o fluxo do universo, nunca se move em linha reta. Ele avança recuando. Ele se enche esvaziando. Ele cresce diminuindo. Dois dos maiores mestres espirituais de todos os tempos, vivendo em lugares e épocas totalmente diferentes, descobriram o mesmo código secreto da realidade. Eles compreenderam uma verdade simples e gigantesca. A mesma força que controla o movimento das estrelas também controla a sua vida, sua saúde, seu dinheiro, seu amor, seu destino. A sensação de que algo te empurra para trás não é azar, não é destino cruel. É sua própria energia chocando-se com a simetria sagrada do cosmos, porque você tenta avançar de um jeito que não respeita a lei fundamental do universo. A revelação de Thoth e Lao Tse não é um mapa distante, é um espelho, é algo que sempre esteve funcionando dentro de você, mesmo sem você saber. Essa verdade não vive apenas nos textos antigos. Ela vive nos ciclos da natureza, no céu, no mar e principalmente dentro do seu próprio corpo. E existe uma prova disso acontecendo em você agora. Algo tão simples e constante que você faz milhares de vezes por dia sem perceber: a sua respiração. Para receber o ar que te mantém vivo, você precisa primeiro soltar o ar que já tem. Para expandir os pulmões, antes você precisa esvaziá-los. É um ciclo perfeito. Contrair para expandir, liberar para receber, recuar para avançar. Tente apenas inspirar sem nunca expirar. Em poucos segundos surge a agonia. Essa mesma agonia aparece na sua vida quando você tenta só receber, só crescer, só ganhar, mas se recusa a passar pelo ciclo inverso que gera força, clareza, energia e avanço real. Agora olhe para fora. A natureza inteira é uma sinfonia desse mesmo ritmo. O dia atinge seu brilho máximo ao meio-dia. E exatamente nesse instante, começa sua caminhada de volta para a escuridão da noite. A noite, por sua vez, chega ao seu ponto mais profundo e silencioso,
apenas para iniciar dali mesmo sua subida de volta para a luz do amanhecer. O mar faz o mesmo. A maré sobe até cobrir toda a praia, mas logo inicia seu retorno inevitável, revelando coisas que estavam escondidas debaixo da água. Expansão e contração, fluxo e refluxo. Esse é o pulso fundamental de toda a existência. O símbolo antigo do Yin-Yang não é um enfeite místico, é o mapa mais exato de como a realidade funciona. Ele mostra que, no auge de qualquer força, a semente do seu oposto já está ali, crescendo em silêncio. A luz carrega dentro de si a semente da escuridão. A escuridão carrega a semente da luz. A vida contém a semente da morte, e a morte contém a semente da vida. Tudo se transforma. Nada fica preso em um extremo para sempre. Tentar viver só em um desses lados é criar sofrimento desnecessário. E é exatamente isso que muita gente faz. Busca só felicidade sem aceitar momentos de tristeza. Quer só abundância sem encarar o vazio. Quer só conexão sem abraçar a própria solidão. Esse conflito interno é, na verdade, uma guerra contra a lei mais básica do universo. E quando alguém luta contra essa lei, o universo responde, não com punições, mas com correções. Essas correções aparecem como obstáculos, perdas, fracassos ou azar. Nada disso é castigo. São mecanismos de equilíbrio. Seu corpo faz exatamente a mesma coisa. A ciência chama isso de homeostase, a capacidade de manter tudo equilibrado. Se você sente frio, o corpo treme para gerar calor. Se sente calor, ele sua para esfriar. Ele sempre faz o movimento contrário para voltar ao equilíbrio. E quando você busca desesperadamente estados químicos, como euforia, prazer ou excitação, seu cérebro libera substâncias para puxar você de volta ao centro. Por isso, muitas vezes, um pico de prazer é seguido de ansiedade, vazio ou tristeza. Você não está lutando contra uma força invisível, está lutando contra a sua própria biologia e contra o próprio ritmo universal. O verdadeiro caminho, então, não é aprender algo novo, mas lembrar a dança que seu corpo já conhece tão bem. É alinhar sua vontade ao ritmo do universo em vez de empurrar contra ele. E o primeiro passo prático dessa sincronia, o movimento mais poderoso e contra-intuitivo que você pode fazer, é aceitar justamente aquilo que te ensinaram a temer. O vazio, vaziar-se para depois se preencher. Esse é o princípio mais radical e mais transformador de todos. Não é filosofia, é uma técnica universal, física, energética e espiritual. Imagine um copo completamente cheio de água suja e parada. Pode derramar nele litros de água limpa. Ela vai transbordar e se perder, enquanto o copo continua igual, cheio de impurezas. Para receber água pura, o copo precisa primeiro ser esvaziado. Sempre assim. O vazio vem antes da plenitude. Sua mente funciona da mesma forma. Uma mente lotada de certezas, crenças antigas, opiniões duras e medos não tem espaço para receber sabedoria nova. E o seu coração também, um coração preso em feridas, mágoas e ressentimentos, não tem espaço para receber amor verdadeiro. A natureza já te mostra isso o tempo todo. Agora é você que precisa lembrar. Você passou a vida tentando adicionar mais coisas ao seu mundo, sem perceber que, por dentro, já está transbordando de tudo aquilo que impede você de receber o que realmente deseja. O ato de se esvaziar não é perda, é preparação. A sociedade moderna ensinou você a temer o silêncio, a fugir do vazio, a preencher qualquer pausa com ruído, distração, objetos, informações e urgências que não significam nada. Mas os grandes mestres, os artistas, os sábios e até os antigos iniciados sempre souberam que o verdadeiro poder não está no que se acrescenta, mas no espaço que se deixa existir. O silêncio é o que permite que a música tenha forma. O espaço em branco é o que dá vida às palavras. O vazio não é ausência,
é o berço da criação. É o campo de pura possibilidade de onde tudo nasce. Nas tradições orientais, esse princípio é considerado sagrado. No budismo, ele é chamado de sunyata, o vazio fértil, vivo, onde novas percepções podem florescer. No taoísmo, um dos exemplos mais conhecidos é o da roda. Não são os raios que lhe dão utilidade, mas o espaço vazio no centro que permite seu movimento. A sua busca constante por mais dinheiro, mais garantias, mais validação, mais controle, ocupou todos os cantos do seu ser. Você está tão cheio de ansiedade, de medo e de ideias sobre o que deveria acontecer, que não sobra espaço para que algo novo entre. E quando as mãos permanecem fechadas, segurando o pouco que têm, nunca podem receber o que realmente importa. Aplicar o movimento inverso nesse nível profundo significa praticar o desapego radical. É o ato corajoso de soltar. Soltar a necessidade de estar certo. Soltar a necessidade de controlar o que não está nas suas mãos. Soltar histórias antigas sobre quem você pensa que é, sobre o que acha que merece ou não merece. É ter a ousadia de esvaziar o seu copo, confiando que o universo tem água fresca esperando por você. Aquilo que você mais teme perder pode ser justamente a âncora que o mantém preso a uma vida pequena. E aquilo que você acredita que te protege pode ser a corrente que impede você de avançar. Mas como transformar essa ideia em prática real? Como pegar esse conceito de vazio e torná-lo uma mudança concreta na sua rotina? A resposta está em 3 portais de inversão, 3 movimentos contrários à lógica comum, mas absolutamente alinhados à lei universal. São eles: dar, soltar e render-se. Esses 3 portais são como chaves que iniciam a alquimia do movimento inverso dentro de você. E o mais curioso é que cada um deles exige exatamente o oposto do que sua mente, condicionada pelo medo, sempre disse que você deveria fazer. O primeiro portal é dar. Se você deseja mais abundância, mais prosperidade, mais fluxo financeiro, o movimento inverso é abrir a mão e deixar a energia circular. A mente programada para a escassez grita que isso é loucura. Como vou dar se mal tenho para mim? Mas a abundância funciona como um rio. Quando você tenta segurá-la, ela apodrece. Quando flui, ela se multiplica. Dar sem esperar nada em troca é declarar ao universo, vibracionalmente, que você vive na frequência da suficiência. E o universo, que sempre funciona como um espelho, devolve a você exatamente o estado que você expressa. O segundo portal é soltar. Se você deseja sabedoria, clareza mental e lucidez, o movimento inverso é abandonar a necessidade de ter razão o tempo todo. O ego vive de certezas. Ele se alimenta de opiniões, debates e brigas por superioridade. Mas todos os grandes sábios, de Sócrates aos mestres Zen, entenderam que uma mente cheia de certezas não aprende nada. Somente uma mente vazia pode receber novos insights. Enquanto o tolo fala sem parar, o sábio permanece em silêncio, observando, assimilando, compreendendo. Ao soltar suas opiniões rígidas, você cria o espaço que o conhecimento verdadeiro precisa para entrar. O terceiro portal, e provavelmente o mais difícil, é a rendição. Se você quer poder real, se quer sentir que sua vida está alinhada, se quer experimentar fluidez em vez de luta, o movimento inverso é abrir mão do controle. O poder que tenta dominar, controlar ou forçar sempre nasce do medo. Já o verdadeiro poder é semelhante à água, suave, flexível, mas capaz de contornar qualquer obstáculo sem perder sua essência. Ou como o bambu, que se curva com o vento para não se quebrar. Render-se não é desistir, é reconhecer que existe um fluxo maior conduzindo tudo e que lutar contra ele só gera desgaste. Render-se não é desistir,
Render-se é permitir que uma inteligência maior, que já vive dentro de você, assuma o leme por um instante, guiando seus passos pelo caminho de menor resistência. É como deixar que o rio te carregue, em vez de brigar com a correnteza até ficar sem forças. Agora preste muita atenção no que vou dizer, porque o que estou prestes a revelar pode mudar a sua vida do dia para a noite. Mesmo entendendo os 3 portais, dar, soltar e se render, muita gente continua presa no mesmo lugar. Não porque a lei esteja errada, mas porque existem amarras internas tão antigas e tão profundas que elas não conseguem atravessar o portal por completo. São anos de bloqueios emocionais, crenças rígidas, traumas silenciosos e energia estagnada que impedem o fluxo natural da manifestação. E aqui está a verdade, que quase ninguém te conta. Antes de manifestar, você precisa se desfazer. Antes de receber, você precisa criar espaço. E isso não acontece sozinho. Exige um passo a passo, uma limpeza guiada, uma reorganização completa do seu campo interno. É por isso que eu preparei um manual chamado Seu Eu Superior, baseado nos princípios herméticos do Caibalion e nas tábuas de esmeralda de Thoth. Ele está no primeiro comentário fixado. Esse manual te mostra como liberar esses bloqueios, como elevar sua frequência e como ativar o estado de coerência que faz a realidade responder imediatamente. Quando você segue o processo, ainda hoje você começa a notar sinais, dinheiro inesperado aparecendo, novas oportunidades se aproximando, relações mais saudáveis se abrindo e até mais energia no seu corpo. Se você sente que sempre esteve a um passo da mudança, mas algo invisível te puxava para trás, esse é o passo que faltava. Acesse o primeiro comentário fixado e inicie o processo, hoje. Porque nada muda por fora até você mudar por dentro. Por isso, essas 3 práticas, dar, soltar e render-se, não têm nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, são atos de coragem profunda, de força interna verdadeira, muito mais difíceis do que forçar, dominar ou controlar. Elas são a aplicação viva da lei do arqueiro, o momento em que você puxa a flecha para trás para que ela possa ir muito mais longe. São sua entrada na dança alquímica do universo. Mas existe um cuidado essencial aqui. Mesmo com essas 3 chaves nas mãos, a mente egóica continua sendo astuta. Ela sabe imitar sabedoria. Ela sabe distorcer lições poderosas e transformá-las em novos tipos de auto-engano. E se você não estiver atento, acaba usando essas práticas como desculpa para repetir os mesmos padrões de antes. É aqui que surge o ponto mais delicado do caminho, o segredo da ação sem esforço. A mente que pensa em tudo de forma rígida, sim ou não, certo ou errado, esforço ou preguiça, confunde facilmente o movimento inverso com passividade. Ela tenta convencer você de que dar significa se esgotar, que soltar significa deixar de se importar e que render-se significa virar as costas para seus sonhos ou virar tapete para os outros. Essa interpretação é um veneno silencioso, porque transforma um princípio sagrado em fraqueza mascarada. A lei do movimento inverso não é desculpa para ficar parado. Ela é a estratégia secreta dos grandes mestres. Para entender isso, precisamos entrar no conceito taoísta de Wu Wei, que muitos traduzem como não agir, mas que, na verdade, significa algo muito mais sutil, agir sem esforço, agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. É a diferença entre remar com desespero contra a corrente e aprender a ajustar as velas para que o vento faça o trabalho pesado por você. Os 2 caminhos são ação. O marinheiro que ajusta as velas não está parado. Ele está atento, sensível, consciente, corrigindo pequenos detalhes para captar a força do vento. Uma força muito maior do que qualquer esforço humano. Remar contra a corrente é o que você tem feito a vida inteira.
Força bruta, desgaste, repetição e frustração. Ajustar as velas é o movimento inverso, uma ação inteligente, elegante e alinhada com as forças invisíveis que já estão agindo ao seu redor. O praticante de Wu Wei não é o guerreiro exausto que luta o dia inteiro. Ele é o surfista que dança com a onda, que sente o poder da água e transforma esse poder em movimento. Ele não tenta segurar a onda nem empurrá-la para o lado. Ele simplesmente se une a ela. E quando você faz isso na vida, algo extraordinário acontece. Quando você para de empurrar, o universo para de empurrar de volta. Quando você pratica a generosidade, o fluxo da abundância começa a circular de novo. Quando você solta a necessidade de estar certo, a sabedoria encontra espaço para entrar. Quando você deixa de tentar controlar tudo, a vida finalmente pode se mover em sua direção. Essa é a inteligência suprema aplicada ao dia a dia. Você deixa de ser alguém que luta contra a vida e se torna alguém que dança com ela. E sim, é preciso muito mais coragem para ajustar as velas do que para remar desesperadamente. Essa é a arte marcial da alma. Usar a força da própria vida a seu favor, transformando obstáculos em impulso. Você aprende a girar junto com o redemoinho, sabendo que depois do movimento para fora, sempre existe um retorno para o centro. Esse é o nível de maestria que supera a força bruta e alcança o território da elegância, do poder verdadeiro. Mas mesmo com essa compreensão, o caminho prático é como caminhar sobre uma corda fina. Assim que o ego sente que está perdendo o controle, ele cria atalhos, ilusões e justificativas quase invisíveis. Pequenas distorções que parecem sábias, mas que lentamente te puxam de volta para o padrão antigo, o padrão da luta, do esforço, da ansiedade e da frustração. O caminho do movimento inverso é sutil, e o ego, essa parte de você que se identifica com esforço, controle e tensão, é um ilusionista profissional. Ele conhece cada truque para te manter preso exatamente onde você está, enquanto faz você acreditar que está evoluindo. Por isso, existem 3 armadilhas fatais, 3 distorções que podem transformar o ouro dessa sabedoria na pedra dura da frustração. E você precisa reconhecê-las completamente para não cair nelas. A primeira é a imitação superficial. Ela acontece quando você tenta aplicar a lei apenas pela aparência externa, mas por dentro continua vivendo o oposto. Você doa dinheiro, mas a sua mente repete: não vai dar, não tenho o suficiente. Você tenta agir com humildade, mas por dentro sente uma superioridade secreta. Você diz: vou soltar o controle, mas passa o dia inteiro tentando manipular mentalmente o resultado. O universo não responde ao teatro das suas ações, mas à vibração real que você emite. Quando suas atitudes e sua energia interna não combinam, existe uma dissonância, e essa dissonância anula toda a prática. A segunda armadilha é usar o movimento inverso como desculpa para irresponsabilidade. É a versão distorcida do Wu Wei. A pessoa pensa: ótimo, então não preciso mais fazer nada. Vou ficar sentado esperando a abundância vir até mim. Isso não é sabedoria, é preguiça com roupa espiritual. Lembre-se do navegante. Ele não larga o barco. Ele ajusta as velas com ainda mais atenção e consciência. Ele age, mas age certo. Ele faz menos força, mas faz com mais precisão. O movimento inverso não te dá permissão para ser passivo. Ele exige mais presença, mais clareza e mais coragem do que a força bruta poderia exigir. A terceira armadilha é a mais sutil de todas, a expectativa específica. Ela aparece quando você tenta transformar o movimento inverso em uma espécie de contrato com o universo. Você doa algo e espera receber exatamente de volta. Você solta uma situação,
mas já decidiu mentalmente como o resultado deve aparecer. O universo não é uma máquina onde você coloca uma moeda e escolhe o produto. A criatividade do cosmos é infinita. O retorno pode vir de 1000 caminhos diferentes, por portas que você nem sabia que existiam. Quando você se fixa num resultado, você fecha todas as outras rotas pelas quais a vida poderia te surpreender. É como plantar uma semente de maçã e ficar indignado porque, além das maçãs, que talvez ainda nem cresceram, o pomar também te deu sombra, flores, perfume e um lugar para os pássaros cantarem. A verdadeira fé não está em dar o passo inverso. Está em confiar que o destino final que o fluxo prepara para você é muito maior do que o pequeno desenho mental que o ego faz. Quando você aprende a enxergar essas armadilhas com clareza, sua prática muda de nível. Você deixa de ser alguém que apenas faz os movimentos e se torna alguém que encarna a lei. O primeiro passo para isso é reconhecer suas próprias estações internas. Assim como a Terra passa pela primavera, verão, outono e inverno, sua energia também tem ciclos de expansão e retração. Haverá verões na sua vida, momentos de ação, brilho, movimento e criação. Mas também haverá invernos pessoais, momentos de pausa, de silêncio, de perdas, de sensação de estagnação. A sabedoria do movimento inverso não é tentar florescer no meio da neve. É honrar a estação. É entender que o inverno não é um retrocesso, mas um recolhimento necessário, um período silencioso onde suas raízes se aprofundam e sua força invisível é reconstruída. É isso que permite a explosão da próxima primavera. Tentar viver um verão eterno, sempre produzindo, sempre crescendo, sempre avançando, é tão absurdo quanto forçar uma árvore a dar frutos o ano inteiro. Uma técnica avançada dentro dessa maestria é o que chamamos de espelho inverso. Em vez de olhar para o mundo procurando sinais, validações ou reflexos do que você quer conquistar, você se transforma no próprio espelho que ilumina e revela o que os outros ainda não conseguem enxergar em si mesmos. Se você encontra alguém frágil, triste ou inseguro, em vez de julgá-lo, você se torna o espelho que reflete a força, a coragem e o potencial que essa pessoa esqueceu que tinha. Se você deseja amor, em vez de exigir, cobrar ou esperar que alguém te dê, você passa a refletir amor incondicional para todos ao seu redor. Isso não é falsidade nem máscara. É a habilidade raríssima de reconhecer e ampliar o lado divino que existe em cada ser humano. E o milagre dessa prática é simples. Quando você se transforma no espelho que mostra o melhor nos outros, o universo inteiro se transforma no espelho que te devolve o melhor de você. A realidade passa a refletir seu potencial multiplicado, como um eco luminoso vindo de todas as direções. Você deixa de ser um mendigo emocional esperando migalhas de brilho e se torna um sol que ilumina tudo ao redor. E que, ao fazer isso, se alimenta da própria luz que irradia. A prática máxima dessa sabedoria é aprender a cultivar o seu oposto. Isso vai além de simplesmente tolerar aquilo que você não quer. É desenvolver a capacidade de realmente se aproximar do contrário do seu desejo e enxergar poder nele. Se você busca controle, não basta aceitar a incerteza. É necessário aprender a celebrar o mistério, a beleza do que é imprevisível. Se você busca sucesso, não basta suportar o fracasso. É preciso se apaixonar pelo aprendizado escondido dentro dele. Quando você integra o oposto, você deixa de viver como um pêndulo sendo empurrado de um lado para o outro. Você se torna o ponto de equilíbrio no centro, o lugar onde todo o movimento começa. Nesse estado, você não está apenas aplicando uma lei espiritual. Você se torna a própria lei em ação. O movimento inverso deixa de ser algo que você pratica e passa a ser aquilo que você é. Você se move com a mesma leveza de um mestre de Tai Chi, transformando cada desafio em dança, cada obstáculo em movimento fluido.
O que começou como uma luta cansativa contra uma força invisível, agora se revela como uma dança harmônica com a própria inteligência do universo. E o mais impressionante é que essa sabedoria, ensinada por civilizações antigas como Egito e China, está sendo confirmada pela ciência moderna. Chegamos a um ponto em que espiritualidade e ciência estreitam as mãos. Aquilo que Thoth e Lao Tse chamavam de lei universal, hoje a neurociência e a biologia chamam de homeostase e neuroplasticidade. O seu corpo, a cada segundo, pratica o movimento inverso para mantê-lo vivo. Ele não luta para manter a temperatura estável, ele faz o oposto. Quando está frio, ele cria calor. Quando está quente, ele cria frescor. Esse ritmo inverso é o que garante sua sobrevivência. A alegria buscada de forma obsessiva ativa hormônios que puxam você de volta ao equilíbrio. Por isso, tanta gente cai em ansiedade depois de momentos de euforia. A busca desesperada por controle ativa a sensação de impotência. A obsessão por poder externo cria fraqueza interna. Não é castigo, é biologia básica. Quando você pratica conscientemente o movimento inverso, você não está apenas mudando sua mentalidade. Você está se alinhando com a forma real como o seu corpo e o universo já funcionam. Você não está aprendendo uma ideia nova. Você está finalmente lembrando da mecânica original, que sempre esteve ativa dentro de você. E se você olhar para a pessoa que começou esse caminho, você mesmo, dias ou semanas atrás, vai perceber o quanto já mudou. Você não vê mais o ato de dar como perda, mas como um investimento cósmico que limpa o fluxo e abre caminhos. Você não vê mais o ato de soltar como derrota, mas como a estratégia mais inteligente para deixar o universo trabalhar ao seu favor. Você não vê mais o vazio como um buraco assustador, mas como o solo fértil onde tudo nasce. Esse ajuste interno é a sua verdadeira iniciação. É o momento em que você para de lutar contra as leis universais e começa a se mover com elas. E o poder que você começa a sentir agora não é o poder de dominar os outros ou forçar a vida a seguir sua vontade. É um poder mais sutil, mais silencioso, mais profundo e infinitamente mais real. O poder da verdadeira força não é o impacto bruto, nem a tentativa de controlar tudo. É o poder da água, que com o tempo desgasta a pedra mais sólida, não pela violência, mas pela persistência, flexibilidade e alinhamento com o fluxo natural. Se você sente que alguma parte da sua vida está travada, a solução não é empurrar com ainda mais força. A solução é usar a chave que você sempre ignorou, o movimento que sempre evitou. Este é o seu momento de escolha. Você pode voltar ao velho padrão de lutar contra a corrente, gastando energia e ficando cada vez mais exausto. Ou pode dar o passo mais corajoso e aparentemente ilógico, mover-se na direção oposta. E para transformar essa compreensão em experiência real, aqui vai um desafio prático de 7 dias. Escolha aquilo que você tem perseguido com mais ansiedade. Dinheiro, amor, reconhecimento, estabilidade, não importa. E pelos próximos 7 dias, comprometa-se radicalmente a fazer exatamente o contrário, sem esperar retorno, sem forçar o universo a nada. Se você tem buscado dinheiro desesperadamente, encontre formas genuínas de ser generoso com seu tempo, suas ideias ou seus recursos. Se tem buscado amor, pratique oferecer atenção, gentileza e carinho aos outros sem esperar nada em troca. Não faça isso como um truque espiritual para enganar o universo. Faça como um ato sagrado que reconfigura a sua vibração e transforma a sua relação com o desejo. É assim que o movimento inverso começa a moldar uma nova realidade. Lao Tse dizia: o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno, mas o tal que pode ser praticado é o caminho de volta para casa.
E de forma paradoxal, bela e surpreendente, esse caminho sempre começa pelo retorno. Se você chegou até aqui, é porque sua alma reconheceu essa verdade. Você já não está mais vivendo no piloto automático. Para selar esse novo nível de consciência, escreva nos comentários: meu caminho para frente é o retorno. Essa frase não é simbólica. Ela é uma ativação interna, um compromisso com a lei que você acabou de despertar. Se este conteúdo te ajudou e você deseja apoiar o canal de uma forma mais direta, você pode contribuir através do link no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda, por menor que pareça, faz uma diferença real e me permite continuar produzindo mensagens profundas como esta. Mas saiba, apenas ter assistido até o final já é uma forma enorme de apoio. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja precisando ouvir essa mensagem. E antes de sair, seu caminho não precisa parar aqui. Preparei um vídeo especial que aprofunda ainda mais os segredos que você acabou de aprender. Não vá embora ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E nos vemos lá.